Olá, seja bem-vindo à disciplina de Patrimônio, Museus e Arquivos. Aqui na tela você tem meu nome, eu sou a professora Érica Ramos Moimas e nessa aula nós vamos abordar o tema Patrimônio Cultural e Tempo Presente. Então essa disciplina ela tem como objetivo abordar as questões relacionadas aos patrimônios, ao patrimônio cultural, aos museus e aos arquivos. Então, como que se dá o processo de patrimonialização de um determinado bem cultural? Como que se dá o processo de musealização de um objeto de museu, né? Qual a importância da documentação arquivística? Então, como que o profissional da área de história, tanto o historiador como o professor que atua em diferentes níveis de ensino, ele pode trabalhar com o patrimônio cultural, com os museus e com os arquivos, né? Como que eles se constituem como fonte histórica que pode ser utilizada para a pesquisa e para a construção da história. Então, nós vamos abordar aqueles conceitos, né, que são necessários para compreender os processos, tudo que envolve a questão da patrimonialização, da musealização e do trabalho com a documentação arquivística, para que nós possamos ter um olhar mais crítico em relação a esses objetos, a esses materiais e, portanto, então, um olhar menos ingênuo, ok? Para começar, então, nós vamos contextualizar. Vamos aqui na tela para ver quais são as questões que nós vamos tratar, né, agora nesse momento. Então, o que é patrimônio cultural? Quando nós falamos de patrimônio cultural atualmente, nós podemos pensar, né, naquilo que a Constituição de 1988 coloca como patrimônio cultural. Né? Então, nós podemos usar o conceito que está lá na Constituição, que reconhece como patrimônio cultural brasileiro todos aqueles bens materiais e imateriais. Então, os bens culturais materiais e imateriais podem ser patrimonializados, podem passar por um processo de patrimonialização, desde que o Estado, por meio do órgão responsável pela preservação desse patrimônio, que atualmente é o IPAM, o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, né, eleja, reconheça esse bem, então, como um patrimônio. Então, nós temos uma vasta, né? Nós temos vários elementos que são reconhecidos como patrimônio. Então, entre os patrimônios materiais, nós temos as cidades históricas, os objetos de museus, que nesse caso é um patrimônio cultural, material, móvel, porque eu posso levar ele de um museu para outro, né, para ser exposto, enquanto a cidade histórica é um patrimônio cultural, material imóvel, né? Nós temos os monumentos, né? Nós temos os acervos nos sítios arqueológicos, o sítio arqueológico em si, né? Então, tudo isso constitui patrimônio material. E nós temos também o patrimônio imaterial, que é constituído pelas manifestações culturais, pelas expressões, pelos saberes e pelos ofícios, né? Então, há uma imensa aí variedade de patrimônio que nós podemos considerar, então, como patrimônio cultural. Na mesma tela, nós temos aqui qual a relação entre as noções de tempo e o patrimônio cultural. Então, como nós podemos relacionar tempo com patrimônio cultural, né? Então, será que essa necessidade pela patrimonialização que nós vemos nas últimas décadas está relacionada a uma determinada percepção de tempo que nós temos? Porque atualmente nós temos uma percepção de tempo, né, em que o tempo está passando rápido demais. Então, será que patrimonializar seria uma forma de preservar
algo diante desse tempo, né, que está passando de forma muito rápida? E na mesma tela, nós temos, então, qual a importância de ações de preservação do patrimônio cultural? O patrimônio cultural, ele remete à memória, à identidade, tá? Então, patrimonializar um bem, né, seria preservar essa memória, preservar essa identidade. O conceito de noções de tempo que regem o presente. Quais são as noções de tempo que nós temos atualmente? Então, no próximo slide, nós temos aqui, o conceito de tempo é uma construção cultural. O que isso significa? Que o conceito de tempo, ele varia de uma sociedade para outra e de uma época para outra. E existem diferentes tipos de tempo. Nós temos aqui o tempo da natureza, que é aquele tempo necessário para uma planta germinar, crescer, dar frutos. O tempo cronológico, né, marcado pelo relógio. E nós temos aquele tempo que nos interessa aqui, que é o tempo histórico. Esse tempo histórico é uma forma de perceber as ações humanas, né, na sociedade. E vários autores colocam que esse tempo histórico, ele se constitui da relação entre o passado e o futuro. Mas como que se dá essa relação entre passado e futuro? Então, na próxima tela, nós temos aqui, né, um autor, que é o Koselleck, ele diz o seguinte: olha, essa relação entre passado e futuro, né, ela constitui o tempo histórico. E ele usa dois termos para explicar. O primeiro termo é espaço de experiência. Então, ele usa o termo espaço de experiência para se referir ao passado. O que seria esse espaço de experiência, então? São as experiências acumuladas, né, pelos grupos humanos, pelas sociedades, no decorrer do tempo. É a percepção que os grupos humanos têm acerca dos diferentes acontecimentos, é o conhecimento, né, a bagagem que uma pessoa ou que um grupo, uma comunidade irá acumular, né, no decorrer do tempo. Então, por meio das experiências que essa pessoa vivencia, ela acumula uma bagagem de conhecimento. Mas aqui na mesma tela, nós vamos ver que o Koselleck, ele vai usar também o termo horizonte de expectativa para se referir ao futuro. Então, o que seria esse horizonte de expectativa? Seria o futuro, seria aquilo que ainda não aconteceu, né? Que ainda não foi vivenciado. E Koselleck coloca o seguinte, que o tempo histórico, ele se constitui das relações existentes entre o espaço de experiência, que é o passado, e o horizonte de expectativa, que é o futuro, né? E essa relação entre o passado e o futuro determina, cria os regimes de historicidade. E o que seria, então, esses regimes de historicidade? Na próxima tela, então, nós temos aqui. Regimes de historicidade seria, na verdade, um termo utilizado, uma categoria usada para designar, então, as formas de experiência do tempo, né, onde uma determinada instância temporal ela irá predominar, ou vai dominar mais o passado, o presente ou o futuro. E as sociedades ao longo do tempo, elas viveram diferentes regimes de historicidade. Então, o que isso significa? Até o século XVII, no Ocidente, nós vamos observar que as pessoas, né, as sociedades, elas não tinham uma expectativa em relação ao futuro.
né? Então, o regime de historicidade é como as pessoas se relacionam com o tempo, com o passado e com o futuro. E, naquele momento, até o século XVII, as pessoas não tinham uma expectativa, uma visão de futuro. Por quê? A igreja, ela preconizava o fim do mundo. Então, se a igreja, que estava tão presente na vida das pessoas, preconizava o fim do mundo, as pessoas não tinham perspectiva nenhuma em relação ao futuro. Então, o que ia predominar aí nesse momento era o espaço de experiência, porque as pessoas não tinham nenhuma expectativa, nenhum horizonte de expectativa, porque acreditavam naquilo que a igreja preconizava. A partir do século XVIII, nós vamos perceber que a sociedade ocidental, ela é uma sociedade agrária, composta por camponeses, né? E a sensação que se tinha naquele momento era que o tempo passava de forma muito lenta. Então, as inovações tecnológicas, né, as técnicas inventadas, elas ocorriam de uma forma, aconteciam de uma forma muito lenta. E essas pessoas se dedicavam principalmente a atividades agrícolas. E elas tinham um horizonte de expectativa, ou seja, elas tinham uma certeza em relação ao futuro, porque elas compartilhavam entre elas as experiências que elas haviam acumulado, né, e colocavam isso em prática. Então, quando, né, era a época de plantar o trigo, então essas pessoas acreditavam que se elas plantaram o trigo, né, na época correta, na estação do ano correta, né, não choveu muito, não fez um período tão grande de seca, então elas tinham certeza que elas teriam uma boa colheita, uma colheita farta. Então, isso significa que as pessoas, elas tinham um horizonte de expectativa, elas tinham uma visão, uma certeza em relação ao futuro. Mas isso vai mudar a partir da modernidade. Então, voltando aqui na tela, nós temos a modernidade que traz o progresso, né? Traz mudanças em intervalos de tempos menores e o futuro é incerto. Então, na modernidade, os descobrimentos, as invenções tecnológicas, até mesmo as relações de trabalho, né? A revolução industrial, a divisão do trabalho, a aceleração da produção, isso vai trazer uma sensação de que o tempo está passando cada vez mais rápido e as pessoas já não tinham uma visão do seu futuro. O futuro, ele passa a ser incerto. E aqui na tela, novamente, nós vamos ver, então, que François Hartog, ele vai definir o regime de historicidade que vivemos na atualidade como presentismo. Então, essa relação que nós temos hoje com o passado e o futuro, né, esse regime de historicidade que nós vivenciamos atualmente, é denominado por Hartog como presentismo ou presenteísmo, porque nós vivemos em um momento que nós temos a sensação que o tempo ele está muito acelerado, né? Que está passando rápido demais. Então, o passado, ele acaba, né, ficando muito distante. E, ao mesmo tempo, o futuro é incerto. Nós não temos certezas em relação ao futuro. Nós não sabemos o que será de nós no futuro. Então, né, aí nós podemos entender que a questão da temporalidade, né, a noção que nós temos de tempo, vai influenciar também a nossa relação com o patrimônio. O conceito de presentismo e patrimonialização. Então, presentismo é o nome dado a esse regime de historicidade atual, né? Hartog, ele atribui o nome de presentismo para a relação que nós temos hoje com o passado e com o futuro. E de que forma o presentismo, ele vai se relacionar
com a patrimonialização, com esse processo de fazer com que um bem cultural se torne, então, um patrimônio cultural, que seja preservado, que seja guardado. Então, aqui na próxima tela, nós temos a necessidade de patrimonializar, né? Ela está relacionada, então, com essa ideia que nós temos do tempo. Então, aqui nós temos uma citação do Pierre Nora. Esse autor, ele coloca o seguinte: se habitássemos ainda a nossa memória, não teríamos necessidade de lhe consagrar lugares. Então, essa citação ajuda a gente a pensar, né, sobre por que atualmente nós temos necessidade de patrimonializar, né, diferentes grupos sociais, diferentes comunidades, eles reivindicam a patrimonialização de seus bens. E por que, na atualidade, nós também valorizamos tanto os bens patrimonializados, né, aqueles bens que já são patrimônios culturais, né, nacional ou da humanidade. Então, isso está relacionado, né, com a questão da memória. Porque um bem patrimonializado, né, ele guarda ali, ele cristaliza uma memória. Acontece que a memória, ela é feita de lembranças e esquecimentos, né? Então, nós só podemos acessar a memória, ou melhor, nós só podemos acessar o passado por meio da nossa memória. Mas a nossa memória muitas vezes é falha, né? Ela não é feita só de lembranças, ela é feita de esquecimentos. Daí a necessidade, daí o interesse pelos lugares de memória. Então, esse autor, ele usa o termo lugares de memória. O que seriam os lugares de memória? São aqueles monumentos históricos, construções, edificações, praças, né? Ou seja, tudo aquilo que tem um significado, que tem um sentido, que ajuda a rememorar, né? Que ajuda a lembrar acerca de um acontecimento, de um fato ou de alguém, tá? Então, atualmente, os lugares de memória, eles são muito valorizados, né? Porque diante de um tempo que passa muito rápido, um lugar de memória traz, então, lembranças, ajuda a rememorar determinado fato. Então, quando eu patrimonializo um bem cultural, como, por exemplo, né, um edifício, ali tem lembranças, ali tem uma memória, ali guarda uma história. Então, o ato de patrimonializar faz com que, né, aquele edifício ele passe a ser preservado, conservado, cuidado, restaurado, ou seja, estamos cuidando do lugar de memória. Na mesma tela, nós temos aqui o patrimônio, então, ele é um vetor de memória. Ou seja, diante desse tempo que passa rápido demais, né, desse regime de historicidade que vivemos atualmente, chamado presentismo, né, há um aumento pela demanda da patrimonialização. Por quê? O patrimônio ele passa a ser um vetor de memória. O patrimônio ele remete a uma memória, remete a uma identidade. Então nós percebemos que vários grupos sociais eles reivindicam a patrimonialização de seus bens como uma forma de guardar suas memórias, de guardar aquelas lembranças que eles consideram importantes, né? E por meio do patrimônio esses grupos também se sentem representados, eles ganham uma visibilidade na sociedade. Aqui na próxima tela, nós temos décadas de 1980 e 1990. É um período marcado por uma preocupação com a memória e por ações de patrimonialização. Então, essas duas décadas, elas vão representar assim um boom da memória. Por quê? Né? Porque diferentes grupos sociais que não se sentiam representados pela política de memória existente até então, em que o Estado patrimonializava principalmente aqueles bens relacionados à história da nação, às origens da nação, e muitos grupos sociais, eles não se sentiam representados naquele patrimônio,
né? Porque era um patrimônio que remetia muitas vezes, né, aos portugueses. Então, esses grupos, eles começam a reivindicar lugares de memória, eles começam a reivindicar que seus bens também sejam patrimonializados. Então, a partir de 1980, 1990, nós vemos que vai haver ações, né, várias ações para patrimonializar diferentes bens, né? Por quê? Porque vai haver uma reivindicação. Diferentes grupos sociais, eles vão entender que, né, ao patrimonializar seus bens, a sua memória, a sua identidade, ela vai ser preservada e eles vão se sentir representados por meio desses bens, né, desse patrimônio. Aqui na mesma tela, nós temos então relação entre patrimônio e temporalidade. Trata-se, portanto, de um passado do qual o presente não pode ou não quer se desligar completamente. Então, o patrimônio, na verdade, ele traduz essa relação que os grupos humanos têm com o tempo. Por exemplo, no Brasil, muitos bens culturais, muitos edifícios, monumentos relacionados à história da nação foram patrimonializados, se tornaram patrimônio histórico, né? Esses bens, eles passam por um processo de restauração, né? Eles têm a salvaguarda do Estado, eles são preservados, são cuidados. E nós nos sentimos, né, nós não queremos nos desligar desse passado. Esses bens que foram patrimonializados e dizem respeito à história da nação, eles nos ajudam, né, a rememorar o passado, eles nos lembram, né, sobre a origem da nação e eles são importantes, porque muitas vezes nós recorremos a esses bens, né, porque nós não queremos desligar do passado, nós queremos, né, manter a memória das nossas origens. Mas nós também temos aqueles patrimônios, né, que têm o dever de memória, ou seja, são patrimônios relacionados a tragédias, né, a crimes contra a humanidade, como, por exemplo, patrimônios relacionados ao Holocausto, patrimônios relacionados às bombas atômicas de Hiroshima e Nagasaki, patrimônios relacionados aos regimes de exceção, às ditaduras, né? Então, esses patrimônios, eles também têm um dever, que é lembrar, né, a comunidade, lembrar a sociedade, né, experiências que ocorreram e que não foram tão benéficas, né? Então, as pessoas, elas precisam lembrar sobre aquele fato para evitar que isso se repita. Na mesma tela, então, nós temos aqui a seguinte questão. Desculpa, agora nós vamos, então, para o próximo conceito. O conceito de patrimônio cultural, né? Qual é o conceito de patrimônio cultural? Qual é a nossa noção geral sobre patrimônio? Aqui na próxima tela, nós temos, então, o significado da palavra patrimônio. A etimologia da palavra vem de patrimônio. O que isso significa, né? É originária do latim e significa herança familiar. Então, são aqueles bens que passam de pai para filho, né? Está relacionado à herança familiar, na maioria das vezes. A palavra patrimônio, ela é utilizada em várias áreas do conhecimento, né? Mas nós estamos relacionando aqui a palavra patrimônio ao nosso objetivo nesse momento, que é estudar o patrimônio cultural. Bom, a palavra patrimônio, então, está relacionado à herança. E atualmente nós usamos muito o termo patrimônio cultural. Mas esse termo patrimônio cultural, ele nem sempre foi, né, é o termo mais utilizado. Durante muito tempo, né, nós usamos aqui no Brasil o termo patrimônio histórico e artístico. Então, o termo patrimônio
histórico e artístico era utilizado para se referir aos bens que eram tomados como patrimônio cultural. Então, na década de 30, na década de 40, na década de 50, né, nós vamos perceber que era, né, reconhecido como patrimônio cultural ou patrimônio histórico e artístico naquele momento, aqueles bens que remetiam à história da nação, à história do Brasil, às origens do Brasil. Então, foram tombados, né, foram patrimonializados muitos bens relacionados às cidades históricas de Ouro Preto, alguns bens culturais no Rio de Janeiro, né? Então, eram construções, eram igrejas que foram construídas pelos portugueses, que remetem, então, à origem da nação brasileira. E também as obras de arte, que eram muito expressivas, que tinham um grande valor, né? Essas obras de arte também, elas passavam por um processo de patrimonialização, eram restauradas e passavam a ser preservadas. Atualmente, né, vamos voltar aqui para a tela, nós usamos muito o termo patrimônio cultural. Esse termo patrimônio cultural, ele ainda carrega o sentido de herança, mas ele tem um significado aí mais amplo, porque se refere ao legado da arquitetura, as construções, né? Nós ainda consideramos patrimônio cultural, né, todas aquelas construções, edificações, monumentos que dizem respeito à origem da nação, à história da nação, mas também consideramos a diversidade de expressões e manifestações culturais que são consideradas valiosas para um determinado grupo e reconhecidas como tal. Então, veja só, atualmente nós temos uma ampliação do conceito de patrimônio. Então, o patrimônio, ele não é apenas aquele, né, bem, aquele material que diz respeito à origem da nação ou uma obra de arte. Então, as manifestações artísticas, as expressões, os ofícios, os saberes, as técnicas, elas constituem aí um patrimônio imaterial. Então, há uma ampliação do termo patrimônio, né? Nós não estamos utilizando apenas para referir aquilo que está relacionado à origem da nação, à história da nação, mas nós relacionamos o termo patrimônio cultural também a tudo aquilo, né, que é patrimonializado e diz respeito, então, à origem, né, à cultura de um determinado grupo social. Na próxima tela, nós temos, então, algumas questões referentes, né, aos bens culturais. Então, veja só, todos os bens culturais podem ser considerados patrimônio cultural? Um bem é patrimonializado quando recebe valores simbólicos, que atribuem a ele algum sentido que justifique a sua preservação. Então, veja só, as pessoas, os diferentes grupos sociais, né, eles valorizam seus bens, eles valorizam aquilo que é próprio da sua cultura. E muitas vezes, né, mesmo que aquele bem cultural não seja reconhecido pelo Estado como um patrimônio, as pessoas se referem a ele como um patrimônio cultural. Vamos dar o exemplo do ofício das baianas de Acarajé lá na Bahia. Né? Então, o ofício das baianas de Acarajé, ele já era valorizado por aquele grupo muito antes de ser reconhecido como patrimônio pelo Estado. Então, aquele grupo, ele se sentia representado, né, por aquele ofício diz respeito à identidade de um grupo, né? Então, eles já valorizavam, né, aquele ofício. Contudo, né, ele só se tornou um patrimônio cultural a partir do momento que o Estado, por meio do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, né, patrimonializou, ou seja, né, desenvolveu todo um processo de reconhecimento em relação àquele ofício, né, e registrou no livro dos saberes. Ok? Na mesma tela, nós temos aqui a patrimonialização,
envolve uma relação complexa de atribuição de valores, na qual o Estado, através de instrumentos de salvaguarda, tem papel fundamental. Então, veja só, a patrimonialização não é um processo simples, é um processo complexo. Então, o Estado, ele tem um corpo técnico, ou seja, tem profissionais especializados que atuam no órgão de preservação do patrimônio, e esse órgão federal é o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Então, essas pessoas, elas seguem uma série de critérios. Então, quando um bem ele é patrimonializado, é porque essas pessoas, elas desenvolveram todo um trabalho de pesquisa, né, de averiguação daquele bem, né, fizeram uma análise sobre a relevância daquele bem para a nação, para a região, para o local, para a comunidade, né, qual a importância daquele bem cultural. E quando essas pessoas, né, elas se convencem, então, sobre a importância desse bem, esse processo ele pode passar por um processo de patrimonialização, né? Esse bem passa por um processo de patrimonialização e se torna um patrimônio cultural. Então, esse processo é um processo longo, é burocrático, não é tão simples, né? Mas é uma forma que o Estado tem para reconhecer um determinado bem como patrimônio e pôr em prática uma série de formas, né, para preservar esse bem, para fazer com que esse bem tenha uma relevância, uma visibilidade nacional. Na próxima tela, nós temos, então, um exemplo do sítio arqueológico de São Miguel Arcanjo. Esse sítio arqueológico, aqui nós estamos vendo a igreja, né? O sítio ele é bem amplo. Ele está localizado na cidade de São Miguel das Missões, no Rio Grande do Sul, né? E é um remanescente de uma antiga redução jesuítica, né? De povos guaranis, fundado, então, num tempo que esse território pertencia aos espanhóis. Tá? Esse sítio ele foi construído aí no século XVII e a partir da primeira metade do século XX ele começou a passar por um processo de restauração e de lá para cá ele tem sido preservado. Então ele é reconhecido pelo IPAM, né, como um patrimônio cultural e pela Unesco como um patrimônio mundial, dada a relevância, né, dessa construção, né, para a história da humanidade, né? Então, veja que aqui nós temos, então, um exemplo de um patrimônio cultural material existente, então, no sul do Brasil. Ok? Então, vamos lá. Vamos, então, para a resolução de uma situação-problema. Então, essa situação-problema, ela tem como tema a roda de capoeira como patrimônio cultural. Então, a roda de capoeira, ela é considerada, né, um patrimônio cultural imaterial. Ela é uma manifestação cultural, né? Existem inúmeras manifestações culturais que são consideradas patrimônio cultural imaterial, como, por exemplo, o Ciro de Nossa Senhora de Nazaré, né? A Feira de Caruaru, o carimbó, né, as baianas, o ofício das baianas de Acarajé. Então, há inúmeros, né, bens culturais e materiais que são considerados patrimônios. No site do IPAM, né, do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, nós conseguimos identificar, né, quais são os bens patrimonializados e ali tem, inclusive, um pouco da história sobre esses bens. Então, vamos conhecer essa situação-problema. Então, aqui na tela nós temos. Ao abordar noções iniciais sobre patrimônio cultural, você, como professor de história, questiona se seus alunos conhecem alguma manifestação cultural que é considerada patrimônio. Seus alunos mencionam a capoeira. A capoeira é considerada um patrimônio cultural? Nós sabemos que sim, mas por que, né, a capoeira é considerada um patrimônio cultural? Geralmente, quando nós trabalhamos esse conteúdo, essa questão em sala de aula, nós
os alunos, e nós fazemos esse tipo de questionamento para os alunos citam a capoeira, os alunos citam o frevo, né? Porque eles têm uma noção sobre esse tipo de manifestação cultural por meio da mídia, né? Ou eles praticam a capoeira, né? Ou eles têm imagens no livro didático que remetem a esse tipo de patrimônio, ok? Então, aqui na tela, nós vamos, então, problematizar essa situação. Então, veja só, é uma manifestação da cultura africana que está presente em todo o Brasil e, por isso, tem relevância social. Os elementos dessa manifestação cultural têm um significado simbólico. A música, os instrumentos, os movimentos dos corpos, né? Então, veja só, a capoeira, ela representa a identidade de um grupo, ela tem uma importância, ela tem uma relevância social para um determinado grupo, ou para alguns grupos. Eles se sentem representados por meio da capoeira, né? A capoeira representa a identidade desses grupos. Na próxima tela, nós temos aqui. A capoeira é considerada patrimônio cultural do Brasil desde 2008. Isso não significa que antes de 2008 a capoeira ela não fosse valorizada pelos grupos sociais, né? Pelos diferentes grupos sociais, inclusive aqueles que a praticam. Tá? Então, é claro que a capoeira ela já tinha um valor, né, significativo, um valor simbólico para esses grupos, por, né, se remeter à identidade, né, à herança africana. Mas, né, nós vamos ver que ela só vai se tornar um patrimônio, né, o Estado só vai reconhecer a capoeira como um patrimônio a partir de 2008. Então, é no ano de 2008 que a capoeira ela é, né, oficializada como um patrimônio cultural e material, uma manifestação cultural aqui do Brasil. E por que isso acontece, então? O que favorece a patrimonialização da capoeira? Então, na mesma tela, nós temos. Esse reconhecimento só foi possível porque, né, o conceito de patrimônio cultural mudou através do tempo. Ou seja, se, né, os grupos que valorizam, né, a capoeira, que tem a capoeira como uma manifestação cultural, eles tivessem solicitado a patrimonialização desse bem lá nos anos 1960, 1970, provavelmente eles não teriam seu pedido atendido. Por quê? Porque naquele momento a ideia, a concepção que se tinha sobre patrimônio cultural era outra, né? Não envolvia aí as manifestações culturais dos diferentes grupos sociais existentes na sociedade. Mas, né, a partir da Constituição de 1988, nós vamos perceber que há uma ampliação do conceito de patrimônio, o que permite, então, a patrimonialização desse bem cultural. Na mesma tela, nós temos aqui. Cada sociedade atribui valores diferentes aos bens culturais ao longo do tempo, né? Então, o valor dado aos bens culturais, ele varia de uma sociedade para outra e de um tempo para outro, né? Lá na década de 1930, 1940, era valorizado aqueles bens culturais, né? Aquele patrimônio que dizia respeito às origens da nação. Atualmente, né, a diversidade ela é valorizada, né? Os bens culturais, os diferentes grupos sociais, eles também são valorizados, ok? Bom, e agora nós vamos então para a interação. Interação. Qual a relação entre o presentismo e a onda patrimonialista? Então, veja só,
nós vimos que o regime de historicidade atual, a relação que estabelecemos com o passado e com o futuro, é denominada por Hartog como presentismo. E a partir da década de 1980, nós observamos em uma onda patrimonialista, porque há uma demanda maior pela patrimonialização dos bens, né? Então, qual é a relação entre o presentismo e essa onda patrimonialista? Você tem um tempo aí, uns minutinhos para pensar, e eu já retorno para comentar. Então, qual é a relação existente entre o presentismo e essa onda patrimonialista, né? Então, esse regime de historicidade que nós vivemos atualmente é marcado pela sensação que o tempo passa rápido demais, né? O presente, ele está onipresente, né? A gente vivencia muito esse tempo presente. O passado, né, ele é nostalgia e o futuro, ele é incerto. Então, patrimonializar seria uma forma de preservar as nossas memórias, de guardar as nossas memórias, né, de guardar algo para o futuro. Já que o patrimônio remete à memória e à identidade, patrimonializar um bem é garantir, né, que esse bem ele seja salvaguardado, ou seja, que ele seja preservado, que ele seja cuidado, né, pelo Estado por meio das políticas aí de preservação do patrimônio cultural. O conceito do monumento ao patrimônio cultural. Como que, né, qual é a relação existente entre monumento e patrimônio cultural, né? Será que há uma relação aí entre esses dois termos e onde que inicia então essa relação? Na próxima tela, nós temos então como o conceito de patrimônio cultural surge historicamente, né? Então, nós vamos ver aqui que até a emergência dos estados nacionais modernos, os monumentos eram construídos a priori com a função de perpetuar a memória. Então, por exemplo, o Arco do Triunfo, as lápides, né? Então, tudo isso era construído com um fim específico, né? Então, ao ser construído, já tinha uma intenção embutida ali na construção, né? Não era neutro, não tinha um caráter neutro. Eles eram construídos, esses monumentos, eles eram construídos para evocar uma memória, para rememorar, para lembrar as sociedades futuras sobre, né, aquele fato que estava representado, sobre aquela memória que estava cristalizada ali naquele monumento. Mas nós vamos ver que no decorrer do tempo, né, nós teremos uma mudança. Então, na mesma tela, nós temos aqui o que ocorre no contexto, então, da Revolução Francesa. Então, no contexto da Revolução Francesa, nós vamos ver que há uma ampliação do conceito de monumento. Monumento histórico, né? Ou seja, surge aí o adjetivo histórico e seu sentido se constitui a posteriori, não tem a função
memorial. Ou seja, o que nós vamos perceber então aqui, né? Que o significado desse monumento histórico, ele vai ser dado a posteriori pelo historiador, pelos historiadores da arte, ou seja, esses profissionais, eles vão lecar uma gama aí de objetos, né? Diferentes objetos, eles passam a ser vistos como monumento histórico. Por quê? Porque ele não vai, esses objetos, eles não vão ser apenas apreciados, como, por exemplo, as estátuas existentes, os monumentos existentes. Eles não vão ser apenas apreciados, mas eles vão ser vistos como algo, né, que pode ser analisado, que tem um significado, né, que pode ser analisado dentro do contexto em que foi construído. Então, nós percebemos aí que se durante um tempo foi utilizado o termo monumento, né, porque ele era construído com a intenção de rememorar algo, de evocar uma memória, no contexto da Revolução Francesa, nós percebemos que há uma mudança, né, em relação à questão do monumento e passa a ser utilizado o termo monumento histórico. Por quê? Todos aqueles objetos, né, que poderiam ser analisados, que poderiam ser estudados, eles são tomados como monumentos históricos, então, pelos historiadores. Na próxima tela, nós temos aqui, então, né, o que acontece aí no contexto da Revolução Francesa. Então, nós costumamos dizer que a Revolução Francesa, ela foi um divisor de águas, né, em relação ao termo patrimônio. Primeiro, porque o termo patrimônio, ele foi usado para designar as propriedades que pertenciam à nação. O que significa isso? Significa que no contexto da Revolução Francesa, o clero, a nobreza, eles tiveram seus bens, né, desapropriados e passaram a pertencer ao Estado, né? Então, aqueles bens do clero e da nobreza que passaram a pertencer ao Estado, eles, né, se tornaram patrimônio do Estado. Então, é o primeiro momento, a primeira vez aí que o termo patrimônio ele, né, vai ter um caráter aí coletivo, né? Por quê? Porque designa aqueles bens que pertencem ao Estado. Na mesma tela, nós vamos ter aqui o seguinte: o monumento histórico passou a ser um dos instrumentos de construção das identidades nacionais. Então, foi a partir da ruptura, né, causada aí pela Revolução Francesa, que há uma necessidade, então, de consagrar, né, a identidade nacional. E os monumentos históricos, eles passam a ser vistos, eles são tomados como representativos dessa identidade nacional, né? Era necessário, então, criar essa identidade nacional na França e os monumentos históricos, eles vão auxiliar na criação dessa identidade. Na mesma tela, nós temos aqui, no início do século XX, o uso frequente do termo patrimônio histórico ou cultural. Então, no final do século XIX, início do século XX, né, o termo patrimônio histórico ou patrimônio cultural, ele passa a ser utilizado, né? Então, assim, no contexto da Revolução Francesa, era utilizado o termo monumento histórico, né? Em seguida, nós vamos perceber que começa a ser utilizado o termo patrimônio cultural ou patrimônio histórico, tá? E a partir da Revolução Francesa também, há toda uma preocupação em preservar esse patrimônio. Então,
a partir do século XIX, nós vemos, né, que o Estado, ele começa, principalmente o Estado francês, ele começa a adotar políticas para preservar aquele monumento histórico, os monumentos históricos que representavam, então, né, que ajudavam a construir a identidade nacional, ok? O conceito de preservação do patrimônio cultural no Brasil. Quando, né, começa a haver uma preocupação com a preservação do patrimônio cultural no Brasil, tá? Então, é preciso relacionar isso a um tempo histórico, né? É preciso datar isso. Quando que o Estado ele adota uma série de políticas mais efetivas para que esse patrimônio cultural ele seja reconhecido, para que esse patrimônio ele seja preservado e quais são as intenções do Estado em relação a isso. Então, aqui no próximo slide, nós temos o seguinte, o surgimento da política de preservação no Brasil. Vai ocorrer nos anos 1920. Quando os intelectuais modernistas já buscavam, no período colonial, as bases da identidade nacional. Então, os intelectuais brasileiros daquela época, chamados de modernistas, eles consideravam, né, que eles já faziam estudos, eles já tentavam, né, fazer um estudo sobre a identidade brasileira, e eles chegaram à conclusão que deveria buscar as origens dessa identidade lá no passado, lá no tradicional, lá no colonial, lá nas origens portuguesas, né? E esses intelectuais modernistas, eles começaram, inclusive, a denunciar aquelas cidades cujo patrimônio, cujas construções, monumentos estavam depredados, né? Então, muitas cidades, hoje consideradas cidades históricas, como Ouro Preto, por exemplo, naquele momento não tinha uma preocupação, uma política de preservação, não tinha uma preocupação em preservar essas edificações, essas construções, os monumentos, as estátuas. Então, né, devido às ações do tempo, esses monumentos eles estavam depredados e os intelectuais modernistas eles começaram a se preocupar com isso. Olha, se esses bens, né, eles remetem à origem da nação, eles têm que ser preservados. Então eles começaram a denunciar, né, e os prefeitos eles começaram a adotar ações para restaurar e proteger esse patrimônio. Então, lá na década de 1920, ainda não havia uma política que vinha lá do governo federal, né? Naquele momento, as prefeituras, elas tratavam de desenvolver alguns projetos para restaurar, para reconstruir, para proteger uma parte desses bens. Na mesma tela, nós temos aqui a década de 1930, né? Em que o Estado buscava consolidar um sentimento nacional e ser percebido como moderno. Então, na década de 1930, Getúlio Vargas estava governando o Brasil e ele ambicionava construir uma identidade nacional, né? Então, o que vai acontecer? Vai haver um casamento entre essa ambição, esse desejo de Getúlio Vargas e as ideias dos intelectuais modernistas. Então, ele vai aceitar, né? O governo vai aceitar a sugestão dos intelectuais modernistas, que naquela época acreditavam que moderno era tudo aquilo que remetia a um passado comum, né? Para a nação brasileira. E vai começar a haver uma série de medidas, então, para que alguns bens sejam conservados, sejam patrimonializados. Então, aqui na próxima tela, nós temos, né, a Constituição de 1934. Essa Constituição, né, no artigo 148, ela vai colocar o seguinte, olha, cabe à União, aos estados e aos municípios proteger os objetos de interesse histórico e o patrimônio artístico do país. Então, aqui já vai, né, destacar uma preocupação com
os objetos de interesse histórico e o patrimônio artístico do Brasil, né? Então, começa a se preocupar com o patrimônio histórico e artístico. Na mesma década, né, vamos voltar aqui para a tela então, nós vamos ver aí que foi criado o primeiro órgão federal de proteção do patrimônio, que era a Inspetoria dos Monumentos Nacionais. Esse órgão, ele funcionava dentro do Museu Histórico Nacional. E o principal foco, o principal dele, as principais ações desse órgão, era restaurar, era preservar, né, todo aquele conjunto arquitetônico, aquelas construções de Ouro Preto. Então, as principais ações, elas foram direcionadas para a cidade de Ouro Preto. Então, nós vemos aí que no ano de 1934, começa a haver uma preocupação com a identificação, né, daqueles bens materiais que poderiam constituir o patrimônio histórico e artístico nacional, né? Mas ainda não vai haver, não vão ocorrer aí ações tão efetivas nesse sentido, né? Está começando as primeiras ações aí do Estado. Na próxima tela, nós temos o Decreto-Lei número 25 de 1937. Então, esse decreto, ele organizou a proteção do patrimônio histórico e artístico nacional. Por quê? Né? Ele vai regulamentar aí o ato de tombamento. Então, o que seria o tombamento? O tombamento, né, é aquela ação que vai oficializar um bem enquanto patrimônio cultural, né? Naquele momento, enquanto patrimônio histórico e artístico, tá? Por isso, essa lei, ela é chamada de Lei do Tombamento, ok? Ou seja, é uma lei que vai regulamentar o tombamento. O tombamento, o registro, né, a chancela, o inventário, são instrumentos, né, que servem para patrimonializar. São instrumentos legais que são utilizados para patrimonializar. Quando nós falamos de bem cultural material, seja ele imóvel ou móvel, geralmente é utilizado o tombamento, né? Então, ou seja, por meio do tombamento, oficializa que aquele determinado bem, ele é um patrimônio cultural e a partir daí ele vai ser restaurado, né? Vai ter toda uma política, uma série de ações para que esse bem seja preservado. Na mesma tela, nós temos, então, designou o Serviço do Patrimônio Histórico Artístico Nacional, né, como órgão competente para gerir essa política. Então, o que significa? O Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, ele já havia sido criado, né, na passagem ali de 1936 para 1937, né, e a lei o decreto-lei aí de 1937, ele vai designar esse serviço como órgão, né, responsável para gerir a política de patrimonialização e de preservação dos bens patrimonializados. Então, esse decreto, ele vai ter uma função muito importante aí na história do patrimônio cultural no Brasil, porque por meio desse decreto, né, que os bens culturais, eles passam a ser patrimonializados e há uma preocupação com a preservação desses bens. O conceito de ações do órgão federal de proteção ao patrimônio cultural. Então, o Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, ele se tornou um órgão, né, um órgão federal responsável pela preservação do patrimônio. E quais foram as primeiras ações, as principais ações desenvolvidas, então,
pelo SPAM, né, que hoje é o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Então, aqui na próxima tela, nós temos as ações do Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional entre 1930 e 1960. Então, nós vamos ver que nessas duas primeiras décadas, há a seleção e tombamento de uma arquitetura tradicional representativa das origens da nação. Tombamento de bens arquitetônicos concentrados nos estados do Rio de Janeiro, Bahia, Pernambuco e Minas Gerais. Então, o que foi patrimonializado naquele momento? Todas aquelas construções que diziam respeito à origem da nação, uma arquitetura colonial conhecida como pedra e cal, né? Porque eram edificações, eram construções, né, feitas de pedra, feitas de cal, mas lá do período colonial, que os intelectuais modernistas valorizavam, né, enquanto patrimônio cultural. E Getúlio Vargas, ele comprou essa ideia, né? Ele aceitou essa sugestão dos intelectuais modernistas para que essas, né, construções elas passassem a ser patrimonializadas e fossem representativas, então, da identidade, né? Para que pudesse também construir aí um sentimento de pertencimento nacional, para que as pessoas olhassem para aquele patrimônio e se sentissem representados nele, né? Contudo, nós vamos perceber que vários grupos sociais, né, eles não se sentiam representados por aquele patrimônio. Então, grupos indígenas, afrodescendentes, né, eles não viam a sua identidade representada naquele patrimônio. Então, vai ser um momento aí, as décadas de 1930 e 1940, que vai haver várias ações de tombamento, né? Então, igrejas, casarões, né, construções antigas, eles vão ser tombados, vão ser reconhecidos enquanto patrimônio cultural, vão passar por um processo de restauração, vão, né, fazer parte da política de preservação. E 90% dessas construções, elas estavam, então, nesses estados que eu citei, Rio de Janeiro, Bahia, Pernambuco e Minas Gerais, né? Então, são locais aí que foram colonizados, né? E tinha essas construções aí portuguesas, né, construídas muitas vezes, na maioria das vezes, pelos portugueses, né? Então, elas vão ser valorizadas. Na próxima tela, nós temos aqui um exemplo de um patrimônio tombado em 1938, no Rio de Janeiro, que é a Igreja Nossa Senhora da Glória, né? Então, é uma joia rara, e a gente fala da arquitetura colonial do Brasil. É uma arquitetura típica do barroco, né? E vai ter o teto aí abobadado, tá? Então, é um exemplo de uma igreja que foi tombada enquanto patrimônio na década de 1938. Assim como essa igreja, tantas outras igrejas, casarões e construções do período colonial também foram tombados. Aqui na próxima tela, nós vamos ver que o Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, ele vai passar por mudanças, por transformações. Então, veja só. Em 1946, então Vargas não está mais no poder, né? O Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional tem seu nome alterado para Departamento do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Então, ele vai receber, né, essa sigla e essa denominação. Então, veja que no decorrer da história, no decorrer dos anos, né, conforme vão mudando os governos também, né, e as suas intenções em relação ao patrimônio, o órgão federal responsável pelo tombamento e pela preservação, ele muda de nome, né, hoje é o IPAM. Na década de 1950, o DEPAN tombou várias edificações isoladas. E aqui nós vamos ver que há
né, o tombamento de edifícios públicos e religiosos em Goiás, né? Então, há um deslocamento aí do interesse. Nós vamos ver que no interior, né, em Goiás, começa a haver ações também para patrimonializar, para tombar bens isolados ou em conjunto. E na mesma tela nós vemos também que em 1958, no governo de JK, de Juscelino Kubitschek, foi criada a campanha de defesa do folclore pelo Ministério da Educação e Cultura. Então, isso é um marco. Por quê? Porque começa a haver um reconhecimento da diversidade cultural brasileira. Né? Se até então os esforços, né, do Estado e do órgão federal responsável aí pela preservação do patrimônio estava voltada para aquelas construções históricas que remetiam à origem da nação, né, que estavam voltadas para, né, aquelas obras de arte de caráter expressivo, agora nós vamos ver que começam os estudos sobre a diversidade cultural, sobre o folclore brasileiro. Então, Juscelino Kubitschek, né, e a equipe que trabalhava nesse projeto tem como intenção fazer uma pesquisa, né, entender os significados implícitos ali naquelas manifestações folclóricas, divulgar o folclore, né, acabar com os mitos em relação ao folclore, né, fazer com que o folclore brasileiro ele tivesse mais visibilidade, né, diante aí da população. Resolução de uma situação problema. Então, aqui na tela nós temos a seguinte situação problema: política pública de proteção ao patrimônio, né? Então, nós estamos vendo aí que se em 1930, na década de 1930, havia uma determinada política pública em relação ao patrimônio, né, que se consolidou com a Constituição de 1934 e com o Decreto-Lei de 1937, conhecido como Lei do Tombamento, hoje também há uma política pública em relação ao patrimônio histórico. Então, vamos refletir um pouco aí sobre essa questão. Aqui na próxima tela, nós temos, em uma de suas aulas de história, os alunos perguntam a você: por que toda vez que se fala em bens culturais, se fala em política pública de proteção ao patrimônio? Então, nós percebemos, né, que muitas vezes os alunos da educação básica, eles têm informações sobre o patrimônio histórico, né? Muitas vezes eles não processam as informações, eles não param para fazer uma reflexão, né, sobre a importância do patrimônio, mas essas informações chegam até eles muitas vezes por meio da mídia, por meio das notícias, por meio do que eles acessam na internet, né? E essas notícias estão muitas vezes relacionadas à depredação do patrimônio, ou porque aconteceu uma chuva muito intensa em uma determinada cidade, né, e destruiu algo que era considerado um patrimônio cultural, né, e essas notícias, elas vêm, né, junto com uma preocupação em relação àquele patrimônio, né, como deixando claro que aquilo, né, precisava ser preservado, que aquilo é importante para a história da nação ou para aquele grupo, para aquela comunidade. Ou seja, então, sempre que nós falamos, né, de patrimônio, nós também relacionamos essa questão com a preservação. Na próxima tela, nós vamos problematizar, então, essa situação problema. Então, veja só, a preservação do patrimônio no Brasil se tornou política pública a partir da legislação de 1937. Que ao instituir o tombamento de bens, deliberou sobre sua preservação. Então, veja só, lá em 1937, a Lei do Tombamento, o Decreto-Lei de 1937, né, ele já deixou claro que o tombamento de um bem deveria vir junto com uma política de preservação. Ou seja, a partir do momento
que aquele bem material, porque naquela época, né, os bens imateriais, eles não eram reconhecidos como um patrimônio cultural, apenas os bens materiais, né? Então, a partir do momento que um bem material, um edifício, uma construção, um monumento, né? Uma obra de arte, ele fosse tombado, ele fosse patrimonializado, ele deveria haver também uma preocupação, deveria haver ações de preservação desse patrimônio, né? Então, desde 1937, tombar um bem, né, também implica em preservar esse bem. Hoje não é diferente, né? Hoje, os bens materiais, os bens culturais materiais tombados, os bens culturais imateriais registrados, né, eles também são contemplados por uma política de preservação. Aqui na próxima tela, então, nós vamos resolver essa situação problema. O governo federal, estados e municípios são importantes para legitimar, através de políticas públicas de preservação, aquilo que é considerado patrimônio cultural. Então, tem um processo complexo aí, envolve especialistas, né? E esses especialistas, eles usam critérios bastante específicos, né, para desenvolver uma pesquisa, para identificar, né, a importância daquele bem material para aquela comunidade, para aquele grupo, né? Eles analisam de que forma aquele bem material ele vai remeter à memória daquele grupo, à identidade daquele grupo, né? Então, patrimonializar um bem é um processo complexo que atualmente o Estado ele desenvolve por meio do IPAM. Mas lá na década de 1930, né, o IPAM era denominado Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, mas esse órgão federal responsável pela preservação do bem cultural, ele sempre, né, teve essa atribuição de, além de tombar, né, o bem material como um patrimônio, ele também deve promover a preservação, porque já que esse patrimônio cultural, ele remete às lembranças, à identidade, né, à memória, né, ele é importante, então, né, é um objeto importante, é um bem importante, então ele deve ser preservado. Vamos agora para o momento de interação. Então, aqui na tela eu tenho uma questão para você. Vamos lá, então. Qual a relação entre os interesses do governo federal e as primeiras medidas de preservação do patrimônio cultural? Então, olha, estou falando aqui das primeiras medidas de preservação do patrimônio cultural, lá da época de Vargas. Qual era o interesse de Getúlio Vargas, né? E como essas primeiras medidas, elas estão relacionadas ao seu interesse. Então, você tem um tempo aí, alguns minutinhos para pensar, e eu já volto para comentar.
Então, nós vamos ver que as primeiras medidas relacionadas, né, ao patrimônio cultural no Brasil, elas vão estar relacionadas, então, com os interesses de Getúlio Vargas. Naquele momento, o governo federal, ele tinha, né, ele ambicionava construir aí uma identidade nacional, consolidar um sentimento, né, de pertencimento nacional, e ele vai fazer isso, né, ele vai entender que o patrimônio cultural poderia ser utilizado, então, para que as pessoas, né, para construir essa ideia de identidade nacional. Por isso que naquele momento nós vamos perceber que vai ser tombado, né, vai ser passado por um processo de preservação, né, todos aqueles, ou melhor, uma boa quantidade, né, de bens que remetiam ao Brasil colonial, né? Então, construções, arquitetura referente ao Brasil colonial será tombada, né, será preservada, porque era uma forma, né, de construir a identidade nacional. Por isso que essas primeiras medidas, elas estão relacionadas também aí, não só com as ideias de Getúlio Vargas, com a ambição de Getúlio Vargas, mas também com as ideias defendidas pelos intelectuais modernistas daquela época, né, que entendiam que moderno, né, era buscar no passado algo comum para a sociedade. Então, buscou-se no passado aquela arquitetura colonial, né, que remetia à origem da nação brasileira, né, e buscou representar por meio dessa arquitetura, então, a identidade, né, a identidade brasileira. Recapitulando, então aqui nós temos as principais questões, né, que nós abordamos. Então, a primeira delas aqui na tela está relacionada ao presentismo e à patrimonialização, ou seja, presentismo ou presenteísmo é a denominação, né, que Hartog usa para o regime de historicidade atual, ou seja, para a relação existente, né, entre futuro e passado, né? De que forma nós nos relacionamos com o futuro e com o passado. E nós vemos que atualmente nós vivemos um regime de historicidade marcado, né, pela passagem do tempo de uma forma muito rápida, é como se o tempo histórico, né, ele estivesse passando de uma forma muito rápida, né, é um presente acelerado, né, então, cada vez mais as mudanças acontecem em um ritmo acelerado e isso faz com que muitas vezes nós não temos uma ideia de futuro, o futuro é incerto para nós. Então, patrimonializar aqui é uma forma de garantir algo do presente, né, para o futuro. Uma outra questão importante aqui para a gente recapitular é o surgimento do conceito de patrimônio cultural. Então, o conceito de patrimônio cultural, né, ele está também atrelado ao conceito de monumento histórico, né? Então, a origem, ela está na sociedade do Ocidente. E na mesma tela nós temos uma outra questão aqui, que é a política de preservação do patrimônio cultural no Brasil. Ou seja, né, existe uma política de preservação aqui no Brasil, que foi efetivada na década de 1930, né? E ela passou por mudanças também no decorrer, né, das últimas décadas. E essa política de preservação, ela é importante porque ao mesmo tempo que ela tomba, que ela considera um bem cultural como um patrimônio, ela também é responsável pela preservação desse patrimônio. Ou seja, ao preservar um patrimônio, nós também estamos preservando uma memória, uma identidade, porque esse patrimônio, ele representa, né, a memória e a identidade de um determinado grupo social. Então, essas foram as principais questões que nós abordamos nessa teleaula
eu espero, né, que esses conceitos possam contribuir, então, de forma significativa para que você tenha aí as noções, né, principais a respeito da questão do patrimônio cultural.